Alô, escuto, Alberto. Alô, escuto. Olá, Tiago. Olá, Alberto. Temos condições, aparentemente, para começar mais uma lenga-lenga do Boa costume. noite, como se vê, não é? Tu tinhas dito que ias fechar a janela para disfarçar. Para disfarçar. Só fechei a janela, não fechei a Quando persiana. disseste a janela, pensei que ias mesmo... Não disfarcei absolutamente nada. que íamos continuar Não me a ludibriar ocorreu. os nossos espectadores, sim. Não me ocorreu. Estamos de novo a gravar este programa no domingo e vamos para o ar à segunda-feira às 21 horas. Isso mantém-se. Mas de facto às vezes temos necessidade de gravar um bocadinho mais cedo. Deixo já de sobreaviso os nossos espectadores que hoje pode voltar a haver problemas técnicos, não só em termos de telecomunicações, mas mesmo da minha parte problemas técnicos que podem envolver tosses e expectorações e espirros, Isto é porque logo uma maneira de afugentar gente no início do programa. é um bocadinho, quer dizer, por outro lado, apela àquele pessoal que quer ver desastres, que gosta de ver acidentes. Que abranda para ver o Sim, para acidente ver da estrada, não é? acidentes. Portanto, cá estamos para a edição número 72 de 28 de novembro de 2023. Estamos, como disse, a estrear à segunda-feira às 21 horas no canal do YouTube do Comitê Central, que devem subscrever e onde podem também deixar os vossos comentários. A Lenga-Lenga do Costume está também todas as semanas no X, em @AlbertoGonc, @AlbertoGonc, Gonc, ou de outra forma, @AlbertoGoNC. Mas Não as vamos. pessoas, Tiago, desculpa, as Sim. pessoas que vão ao YouTube, que é mais fácil de encontrar, de facto. Porque Não, pois, o o YouTube problema do Twitter primordialmente e todas as coisas que funcionam em scroll, aquelas plataformas em scroll, a pessoa publica qualquer coisa e depois aquilo é devorado é exatamente, há pelo uma, há resto. uma, uma maré de Um bocado cangalhada, digamos assim, que cangalhada, depois acaba tralha. por, sim, afogar, por É, fazer uma exatamente. amona Portanto, à lenga-lenga do é para costume, as pessoas que vão ao portanto, YouTube que façam subscrição, que não custa nada, não custa literalmente nada. até nós descobrirmos como é que pode passar a custar alguma coisa, não custa nada. Exatamente. Sim, Vamos começar a cobrar 50 € sim, por semana. exatamente. Enquanto isso não acontece, e também depois disso acontecer, contamos com o inestimável apoio do Azeite da Lisma para continuarmos a fazer a lenga-lenga do costume Exato. e, portanto, é um apoio que voltamos a agradecer muitíssimo. Alberto, esta semana vamos começar com as eleições de março de 2023, mais especificamente com o Congresso do PSD. Nós temos aqui malhado forte e feio em Luís Montenegro. E hoje pode dar-se o caso de não termos nada especialmente negativo a dizer em relação a Luís Uhum. Montenegro. O Congresso foi, confesso para mim, algo surpreendente, foi menos mal do que eu pensava. Aparentemente Luís Montenegro conseguiu congregar aqui várias figuras do PSD e dar a este Congresso assim uma aparência de estatuto mais significativo do que aquele que eu esperava. Atirou-se forte e feio a Pedro Nuno Santos, o que é interessante, parece ter focado a sua mira em Pedro Nuno Santos, e isso é interessante. E é interessante e ao mesmo tempo tem aquele bocadinho de desagradável que é agir também, que é assumir desde já que Pedro Nuno Santos é o futuro líder do PS, quando ainda não decorreram as eleições para a liderança do PS, e isso também tem um cheirinho a desagradável que é giro. Alberto, qual é o teu destaque em relação ao Congresso do PSD? Foi o discurso do Luís Montenegro, foi um bom discurso. Sim, ele foi aos pontos Sabes quem é que certos. escreveu esse discurso ou não? No máximo foi uma frase. Uma frase, porque talvez os nossos espectadores, alguns devem saber, mas outros não saberão, que houve plágio de Luís Montenegro a uma crónica que tu escreveste, não é? O que é que ele escolheu? Ao título Conta-me. da crónica, eu disse que Pois é, acho que é as linhas vermelhas do PSD devem estar à sua esquerda. à sua esquerda. E o Montenegro disse as linhas vermelhas do PSD estão à esquerda do partido e tal. Começou por copiar o título, pode ser que mais para a frente comece a Pois copiar o no resto da resto crónica não tenho também. a Sim, certeza. sim, e aí Mas podemos se ter alguma copiasse, esperança. eu dou-lhe os direitos, não há problema nenhum, porque na crónica está exatamente o que eu penso, como é natural. Claro, claro, Por isso claro. acho que, e se ele disser o que eu penso, eu concordo. Eu concordo com ele. O que é, atenção, o É que o que nem faz sempre, sentido, não é? mais ou menos, quer dizer, quantas vezes é que uma pessoa não discorda dos seus próprios com Sim, 5 já me minutos aconteceu. de Já me intervalo, sim, aconteceu. com a sua Já me própria aconteceu. opinião. Não, Mas, mas ele foi, pela primeira vez, quer dizer, um partido que parecia adormecido, ou que tinha abdicado de tudo, afinal, parece que acordou.
sei, não sei em que espécie de letargia tinham estado até agora, aquela, como é que faz a hibernação, as tartarugas e Certo. os ursos e tal, mas pronto, agora, ainda antes do inverno, É o ele contrário, regressou. pois neste É o caso é o contrário, contrário. está a chegar o frio, o doutor Montenegro acordou É para mexer, se calhar é mexer para aquecer. É para é para aquecer. aquecer e fez bem. E disse o que tinha que, que tinha que ser dito, evidentemente. Quer dizer, ao período, como é que ele disse? Isso não foi copiado de mim. Deus nos livre ter um radical à frente do governo. Pois, O que é verdade, o que é verdade. Eles estão a apontar já estão a assumir que o Pedro Nuno Santos, como tinhas dito, já não sei se em off, se em on, que o Pedro Nuno Santos é o próximo líder do PS. uhum, E eu acho que para o PSD é bom, num certo sentido é bom, porque seria mais difícil atacar um sujeito pois. com uma aura mais Claro, modesta e moderada, distinguirem-se, não é? Distinguir a sua distinguir-se do José oferta Luís do Carneiro. PS. Sim, acho que é bom centrarem-se no Pedro Nuno Santos, não só porque ele provavelmente vai ser o próximo líder do PS, de facto, Sim, muito como provavelmente. é mais atacável e é mais perigoso para o país, claro que sim. Claro que sim, é isso que o PSD tem que salientar. Claro, é preciso mostrar claramente qual é. Há haver uma diferença que eu espero que haja significativa entre esta solução, uma eventual solução do governo do PSD, Uhum. um, e Pedro Nuno Santos à frente do PS é fundamental fazer essa separar águas, não é? E explicar, Claro. e explicar o que é que uma coisa significa e o que é que a outra significa. Não quer isto dizer que esta solução do governo do PSD seja espetacular, longe disso, em princípio. Mas é preciso destacar que uma solução de governo com o Pedro Nuno Santos à frente do PS, quer dizer, É difícil imaginar pior. sim, é É difícil difícil. imaginar pior e é muito fácil imaginar em que é que vai redundar, não é? Porque Claro, já claro. vimos este filme, enfim, dezenas e dezenas de vezes em Portugal e noutros sítios, e também mais à frente no programa falaremos disso. Eu gostei aqui de uma referência que Montenegro fez ao facto, ele referiu-se a Pedro Nuno Santos sempre um bocadinho na perspectiva do Pedro Nuno Santos ser uma espécie de príncipe de Maquiavel, não é? Com essa referência. Um, É uma citação um bocado errada se conhecermos Maquiavel e o eu não Príncipe, conheço, porque por isso achei boa. Eu não, quer dizer, o conheço, Príncipe de Maquiavel não é uma personagem. sim. O Príncipe, o Lorenzo de Medici, Ora aí está. aqui Haja alguém com, haja alguém para com, quem o com... Maquiavel escreveu o livro, Certo, digamos, não é uma personagem necessariamente antipática, não é um vilão. certo, mas Pelo contrário, são instruções de poder, de sim, como exercer o poder, de como conservar, de como adquirir, de como conservar. Não é eu acho que para a necessariamente. história ainda assim ficou uma perspectiva, se Ficou a calhar perspectiva errada, não é? negativa. Sim, 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 Negativa de sim, ser, sim. de ser alguém Ficou que claramente, manobra, sim. manobra nos bastidores de forma, lá está, Uhum. a estritamente manter-se no poder e Ficou. Dizer que fulano é maquiavélico é obviamente passou um bocadinho pejorativo, não é? assim e eu, É, e é. eu engoli essa Não, semi-patranha, e, pelos eu- vistos. e toda a gente, porque realmente na acessão comum do termo Uhum. é negativa, é pejorativa, sim, sim. Pois, e pronto, e nesse sentido Concordo. ele referiu-se como príncipe, digamos, a Pedro Nuno Santos e à Cinderela Mortágua, o que é giro também, porque de facto eu acho que é fundamental o PSD a, Isso é, a não, isso agora a sério. martelar esta Claro. ideia, não é? De que de facto um governo à frente do qual esteja Pedro Nuno Santos é inevitavelmente um governo, lá está aquilo também que já várias pessoas disseram, em vez de ser um governo de geringonça por conveniência, como foi o de António Costa, é um governo de geringonça por convicção mesmo ideológica, não é? Sim, E se nem que o já, PS, por absurdo e desgraça, quer dizer, tivesse maioria absoluta, ganhasse com maioria absoluta, o Pedro Nuno Santos não iria abdicar. Não digo, não necessitaria de um acordo formal com o Bloco de Esquerda e eventualmente com o PCP, mas nunca governaria de forma muito distante do que o Bloco e o PCP gostariam, da forma que o Bloco e o PCP sim, gostariam que ele sim. governasse. Não? Pois, num caso ou noutro, exatamente, é indiferente, porque o posicionamento ideológico dele é quase indistinguível do Bloco de Esquerda, ou seja, Sim, se ele é precisar do Bloco de indistinguível, Esquerda, Tiago. Acho que podes tirar o quase. Acho que podes pois, tirar praticamente o portanto, quase. Sim. o Bloco de Esquerda estará sempre no governo, de uma maneira ou de outra, Sim, quer sim. seja preciso As para fazer uma limitações que ele podia aritmética, sentir, que o Pedro Nuno Santos, lá está, Deus nos livre, como primeiro-ministro poderia sentir, são mesmo de pressões da União Europeia, ou coisas do género. Eram pressões exteriores. Só por aí. As únicas condicionantes que ele teria seriam se bem que há essas, o nunca histórico dele, condicionantes ideológicas, não é? sim, claro. Também há o histórico dele não se amedrontar perante os poderes exteriores, não é? Há um As histórico perninhas dos de muito banqueiros alemães, sucesso, não é? exatamente, sim. Sim. Mais coisas. Um aspecto que não achei tão giro
no discurso de Luís Montenegro foi ter embarcado na costumeira licitação de promessas, não é? Já há aqui promessas de Do salário pensões mínimo, não é? mínimas, exatamente, de 820 € e tal, e portanto começámos também no inevitável leilão, Sim, nas sim. licitações de pensões e ordenados mínimos, feitos licitações feitas com o nosso Uhum. dinheiro. É tipo, eles estão ao telefone, não é? Parece como aqueles licitadores que estão ao telefone com o cliente, só que aqui nós não estamos ao telefone do outro lado a dar instruções e ele está a tomar as decisões e a fazer as promessas que acha que deve fazer Não, mas como com o disseste, nosso é com o dinheiro. nosso dinheiro, claro, É, com o claro. nosso Mas é dinheiro, que o público portanto. português, e a culpa aí é nossa, não é deles Ah, não, políticos. sim, sem dúvida, O sem povo dúvida. português não distingue, ou uma boa parte do povo português não distingue, quer dizer, ou distingue erradamente, pensa que quando um político oferece um salário maior, que esse político está, de alguma forma, a fazer um sacrifício para fazer isso. Sim, sim, Que sim, aquilo vem sim. do bolso dele, de alguma maneira. Não é Pois, bem pois. isso, mas há ali não há uma noção vaga de que estamos todos a pagar isso. De facto, Sim, que são todos pagamos opções, não isso. é? É isso que Incluindo é. os próprios beneficiários disso, vão pagar isso e com juros, através de impostos indiretos. Claro, O PS subiu bastante as pensões das reformas, sim, subiu os salários mínimos, e, no entanto, o poder de compra de claro. cada um dos beneficiários das pensões e dos salários mínimos diminuiu. Isso é o que Sim, conta. claro. Por via do aumento de outros impostos, como disseste, nomeadamente dos Claro, impostos indiretos, claro. que mais do que compensaram o aumento das Sim, sim. remunerações das pessoas, não é? Sim. Sim, isso é sempre uma questão da gestão de um recurso escasso, não é? Claro, puxas o cobertor e cobras Pois, a cabeça, exatamente, tudo dá para e sofrer. pronto, exatamente, e é perceber para onde é que se puxa o cobertor e o que é que Para fica além de que no destapado. socialismo, desculpa, Tiago, o cobertor tende a encolher, é um fenómeno qualquer que a É, o física gajo não põe explica. todas as semanas vai à máquina, o cobertor a uma temperatura Exatamente, demasiado deve ser por elevada. lavagem, sim, sim, Deve sim. ser, deve ser. Lavagens, há várias lavagens. O problema Várias é esse, lavagens, que é há várias verdade. lavagens que Daí levam o aparecerem cobertor a 75 encolher. mil euros lá no gabinete do outro e tal. Pois, exatamente, Tem umas lavagens, sim. é capaz de ser. Acabamos de descobrir aqui não é? Até Grande uma teoria. ligação, sim, uma teoria interessante sobre isso. Ahm, Em termos de linhas vermelhas, aí não houve nenhuma novidade, não é? Luís Montenegro, e até por isso é bom que Luís Montenegro comece a ter uma mensagem bastante assertiva e distintiva da mensagem Uhum. socialista, porque ele aí aparentemente não houve nenhuma novidade, portanto não vai ceder em termos de possíveis, bom, acordos pré-eleitorais, não haverá de certeza, mas outro Não, porque a tipo de própria acordo. IEL já disse que não também. Pois, isso também era um ponto que eu gostava de falar. Eu agora até estava a pensar no Chega, portanto, obviamente, acordos pré-eleitorais não era expectável que houvesse, mas Sim, também estão. aí fazem bem, quer dizer, não haver acordos pré-eleitorais. Com a iniciativa Sim, liberal não acharia se calhar catastrófico, mas com o pois Chega eu não faria também não. sentido nenhum. Não, de facto não. Não, mas pronto, parece estar também excluído qualquer acordo daqueles tipos geringonça em 2015, acordos de incidência parlamentar ou Tiago, lá o que é, isso eu pós-eleitorais, espero que não esteja completamente excluído, porque porque o todas cenário as sondagens contrário, até agora dão alternativo PS pode a ser, ganhar as eleições. pois é isso, Ou praticamente todas. Mas pois, ainda não vi nenhuma que a direita não fosse maioritária em relação à esquerda. pois, Ou seja, com o Chega, obviamente. Com o Chega, obviamente, o Chega vai ser decisivo em Uhum, viabilizar um governo de direita uhum, ou em viabilizar um governo eventualmente de esquerda. exatamente, A menos que o Chega vote sempre contra, mesmo contra o governo de direita, o que eu acho estranho, que vote naturalmente contra um governo de esquerda e que, no caso de um possível governo de esquerda, o PSD viabilize esse governo de esquerda. pois, Mas aí já é uma atitude assim um bocadinho suicida, e sim, não para o PSD, mas sobretudo para o país, quer dizer. sim, sim, Se o Montenegro, desculpa, deixa-me só não terminar, se faz o mal, desculpa Montenegro eu. estiver possuído por aquele sentido de Estado que às vezes falam, Uhum. não, o PS ganhou as eleições, o PS tem direito a governar e nós vamos viabilizar esse governo. Não é um governo comum, não é de um PS comum, sequer. Nem sequer, não estamos a falar do engenheiro Sócrates, Sim, ou do sim, engenheiro Guterres, ou dessas personagens, que que já não ainda eram grande enganava, coisa. exatamente. Estamos a falar de um governo protocomunista, não é? Não, e daí esta mensagem do Congresso me parecer que foi importante e da Sim, qual sim, acho que claro. podemos tirar a ilação de que este PSD nunca viabilizará um governo, suponho eu, um governo do PS, não é? Que pelo menos Especialmente retribuirá, depois do que fica dito, né? pois é isso, Pelo pelo menos Montenegro, sim. retribuirá a gentileza de uma geringonça, se tal for necessário, à direita, lá está, para a qual precisará sempre, inevitavelmente, do Chega. Sim, mas não Ah, tem que fazer acordos propriamente com pois é Chega. isso, sim, sim, Pode sim, sim. fazer, nos bastidores, um Claro, claro, arranjozinho claro, ali, uma cedência ou outra, pequenas coisas claro, pontuais, claro. e permitir que o Chega viabilize um governo. Porque o Chega não fica muito mal se tiver,
na oposição, digamos, a influenciar um bocadinho o governo, Sim, sim, mas a sim, sem não dúvida. ser queimado Claro, 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 claro. pelas Acaba por desgraças que ter o melhor de inevitavelmente dois mundos. acontecem em qualquer governo. Pode eventualmente acabar por ter o melhor dos dois mundos, não é? De ter alguma Acho que sim. capacidade de influenciar o governo, mas ser à mesma, Epá, poder à mesma fazer oposição. exatamente. O Chega está a um pequeno passo de se poder tornar um partido que dispute eleições. Pois, Eu não sei se aquilo tem margem para crescer muito mais, mas sim. Pois não é possível. vai depender muito do PSD, em boa medida, não é? Sim, Essa também. possibilidade de crescer mais ou não, de Também, claro, claro. estancar também alguma perda de eleitorado. Já em relação à iniciativa liberal, tenho um bocadinho mais dificuldade em perceber. Referias aí que um acordo pré-eleitoral não seria totalmente Não, 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 por causa do método diferente. de D'Hondt, da questão proporcional. Pois, pois, isso é explicado, o nosso amigo Miguel Pinheiro fala disso esta semana na Crónica do Uhum. Observador também. Sim, 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 Eu sim, sim. confesso que não percebo muito os interstícios desse método, mas de Tem a ver com a facto, acumulação de votos em certos distritos, pois que se estiverem favorece, fragmentados não permite eleger, por exemplo, naquele exatamente, distrito o pois é deputado isso, X, não é? E se estivessem coligados já permitiria. Se o exatamente, CDS tivesse os votos concentrados nas legislativas de, pois, 2000, de 22, o CDS teve tantos ou mais votos, acho que teve mais votos que o LIVRE, por exemplo, sim, sim, ou por ali, só que não são concentrados num distrito. Enquanto o pois, LIVRE tem os votos concentrados em poucos distritos, aqueles distritos urbanos, Porto, sim, Lisboa, talvez sim, Braga e Setúbal, não sei. E em Lisboa deu para eleger um deputado. O claro, CDS não, tem os votos muito mais dispersos pelo interior e por distritos mais pequenos, exatamente, onde não há hipótese nenhuma. Por exemplo, Bragança, que é um caso que eu conheço, sei que elege 3 deputados. pois, Ora, 3 deputados é o PSD ou o PS, quer dizer, e claro, eventualmente chega, hoje em dia, já não sei. sim, Agora o sim. CDS não, de certeza. Não. Pois, portanto, essa coligação pré-eleitoral poderia ter essa vantagem de ganhar um número de deputados maior do que a soma das partes, digamos assim. A iniciativa liberal, aparentemente, pelo que li, parece-me que o ponto de vista da iniciativa liberal é no sentido de se querer afirmar, ter mais tempo para se afirmar Estão como no direito partido, deles, digamos não assim, é? como... Diz, desculpa? Estão no direito deles, percebo Não, também sim, esse lado, essa estão no perspectiva, direito não é? deles, mas enfim, mas eu Mas vão confesso que eleger esperava. menos deputados do que elegeriam se estivessem em coligação. Sim. Sim, e confesso que nesta fase eu pensei que para a iniciativa liberal fosse mais importante tirar socialistas e Pois, comunistas do governo do que propriamente. eu preferia que a uh, visão deles fosse essa também. pois, enfim, acho que é aquela questão do gradualismo, não é? Eu acho que, obviamente, a Exato. iniciativa liberal tem todo o direito, acho que faz todo o sentido querer afirmar-se como partido diferente, neste caso do PSD, mas acho que poderia haver um certo gradualismo nisso e o facto de ir numa coligação com o PSD, tal como disseste em relação ao Chega, também podia servir para isso mesmo, não é? Para influenciar mais diretamente um governo, sem, acho eu, necessidade de abdicar daquilo que são princípios que podem ser de facto diferenciadores do PSD, mas Não, enfim, têm medo daquilo do abraço do urso, não é? É pois, sim, aquela coisa. sim, mas lá está, quem tem medo não Compra. cria partidos políticos e compra um cão, acho eu, E mas comprar um primeiro cãozinho. sim, primeiro não cria partidos políticos. Deixa-me fazer um Alberto, apelo. Deixa-me fazer um apelo. faz um Não, apelo, por amor de Deus. desta vez. É para a aquisição do azeite de Talismã? Não, não, não. Também. Ah, Isso, sem também, dúvida, claro, esse já está está implícito sempre, não implícito, exatamente. é? Aqui há umas semanas, há umas 3 semanas, acabei por ficar com uma cadelinha que tinha sido abandonada. Uma cadelinha pequenina, assim, numa Tivemos muitas rafeira. respostas de espectadores em relação a isso. Sim, mas entretanto, sem que eu o soubesse, não sei se já falei disso a semana passada, a cadelinha pariu, estava grávida, Sim, pariu, exatamente, ninguém estava à pariu. E espera e portanto pumba, seis. tenho 6 cachorrinhos amorosos, muito pequeninos, pretinhos, com o focinho douradinho, não sei o quê, Lindos, exatamente. lindos, a cadela meiguíssima e tal. Portanto, se houverem interessados, especialmente aqui mais para a Zona Norte, que é mais fácil entrega para mim, eu Certo. daqui, quando os bichos, quando houver o processo de desmame, uh, Se é 2 mesinhos normalmente, por aí? é mês e meio, 2 meses, acho que Mês e meio, sim, sim. exatamente, tenho Portanto, essa eles têm, ideia. eles têm 8 dias, exatos. Portanto, Contactem. contactem, digam qualquer Pode coisa. ser através do canal do YouTube do Comitê Central, dos nossos comentários, ou através do X, @Alberto Gonk. Aquelas associações de apoio aos animais, mas para Sim, coitadinhos. até pode passar em rodapé aqui um telefone ou assim. Eu para a semana Mas, prometo mostrar uns bichinhos. Vou ver se consigo exatamente, mostrar uns devias bichinhos. pôr aqui em exposição, sim, É vai que não, ajudar não, não certamente. estão aqui onde eu estou neste momento, mas Pronto, para a então, semana mas eu para a mostro. semana São fica. irresistíveis, pá, são Aliás, irresistíveis. eu acho que ganhávamos muito se tu tivesses sempre aí ao lado um cachorrinho. Um cachorrinho, eles são.
Juntávamos o vídeo de crónica, digamos, política aos vídeos de animais amorosos que tanto Animais sucesso fofinhos fazem e amorosos. sim, que fazem tanto sucesso nas redes. Portanto, acho que podia ser um ótimo caminho para tentarmos seguir. Muito obrigado por este bocadinho. Por este momento, ora essa. Alberto, em relação ao Congresso do PSD e às eleições em geral, se É calhar verdade. ficamos por aqui, falámos de linhas vermelhas É e importante agora, Tiago, só, diz, só diz. acrescentar uma coisinha. É importante que isto não se, que este fulgor súbito do Doutor Pois, Montenegro que não se esgote no não, Congresso, quer pois dizer, isto agora tem que que se ser um aguente massacre. durante 3 meses e meio, não é? Isto Tem que tem que ser ser. um massacre agora, 3 meses e meio de massacre desta mensagem, que eu acho que é o caminho certo, epá, e pronto, e que nos deixa um Até bocadinho de porque esperança. também já dá para ver outra coisa, que o Pedro Nuno Santos não tem qualquer espécie, para além de não ter qualquer espécie de coisa naquela cabeça, não tem argumento nenhum. O Pedro Nuno Pois, Santos está a invocar, anda a invocar o pobre Pedro Passos Coelho, na falta de pois, argumentos, e a falar da radicalização do discurso da direita. Ora, um, está um proto-comunista a falar de radicalização dos outros. ele sabe o que é que está a falar. Por um Ele lado, sabe sabe do do que é que que é que está a está a falar, falar sim. quando fala de radicalizações. Mas, por outro lado, pode ser giro, aquilo que nos tinha parecido um prazo demasiado longo para as novas eleições, pode ser giro nesse sentido, Uhum, uhum. do discurso de Pedro Nuno Santos já se ter esgotado e ainda agora começámos este É período. muito pobrezinho, coisa que, por muito maus governantes que fossem, e foram, o Dr. Costa e o engenheiro Sócrates não eram assim. Pois, Não eram tão pois. pobres em discurso. Aquilo conseguiam, sei lá, a Eu banha confesso da que isso, cobra estava sim, mais bem vendida, mais bem embrulhada, não era sei. daquela altura, sim, nomeadamente José Sócrates, ainda era daquela altura da política portuguesa em que os políticos se davam ao trabalho de inventar umas estratégias, Sim, 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 sim. de criarem uns rumos para o país, não era? De O venderem, de Sócrates venderem criava alguma. literalmente uma aura, Sim, literalmente, salvo seja, mas quer dizer, uma aura qualquer, sim, dos uma rumos para o narrativa, como país, eles uma dizem, sabes? narrativa, precisamente, se davam ao trabalho de uma narrativa, de inventar uns grandes desígnios. O Pedrito, não, coitado. Não, Guterres também fazia isso, Sócrates fazia isso, Sim, sim, Costa já sim. praticamente borrifou nisso, e Pedro Nuno Santos Mas o Costa tinha uma vantagem que eu nunca percebi, nem admiti, quer dizer, mas para muita gente, o Costa era. Havia um lado bonacheirão do sim, tipo, sim, e sim, quer dizer sim, que é um traço típico, no caso do oportunista típico, não é? pois, Mas o Costa é um simpatia, uma certa oportunista. simpatia, uma certa, Sim, havia ali uns risos e tal. Este certa, sujeito não tem isto, o Pedrito não não, tem isso, nesse não. aspecto este é mais Sócrates, nesse aspecto é mais Sócrates. Sócrates, mas não, eu não vou dizer Em sem um termos de conteúdo, perfil, porque Sócrates também não tinha conteúdo, mas tinha uma aparência de conteúdo, o Sócrates, pois que é havia isso, uma dava só o visão para o trabalho país. pois, dava só o Este, trabalho de, o é, Pedrito, coitado, não tem. não, 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 não. portanto pode ser giro É, ouvir-me-lo é. falar durante os próximos 3 meses, Três pode ser meses e tal giro e disto é espero que capaz de ser engraçado. esclarecedor, sim, Sim, e que o PST também não largue este osso. exatamente. Sim, falámos de linhas vermelhas neste primeiro tema. O segundo tema vai ser sobre supostamente ultrapassar linhas vermelhas e é de uma ultrapassagem em particular que eu acho muito engraçada, mas vamos falar disso na segunda parte do programa. Vamos a isto, Alberto? Vamos lá, Tiago. Vamos lá. E estamos de volta então ao segundo tema da semana que tem como referi antes do intervalo com a suposta ultrapassagem de linhas vermelhas. E onde é que se ultrapassou uma linha vermelha? Aparentemente foi na Argentina, com a eleição de um espetacular chalupa. Chalupa, acho, até agora, por tudo o que vi, no bom sentido, atenção. Javier Milei ganhou aparentemente com muita surpresa na Argentina. Gerou desde logo muita preocupação em relação ao futuro da Argentina. Preocupação, nomeadamente, junto de pessoas cuja preocupação com a Argentina era quase diária e agora, de repente, ficou ainda muitíssimo mais agravada. Vi, por exemplo, e acho que mereceu resposta até da tua parte, Alberto, a doutora Edith Estrela, muito preocupada com o futuro da Argentina. Que de facto, É simbólica apenas, porque não quase simbólica toda a de esquerda é toda a simbólica de esquerda. todo mundo. Eu nunca tinha ouvido, pá, também não estou muito atento A em situação da relação às Argentina, declarações da pois. Edith Estrela, nem E da desse Edith tipo de Estrela em personalidades, particular, sim. mas eu acho que posso dizer que nunca ouvi na minha vida, desde que me lembro, ninguém do PS mostrar preocupação e até desespero para com a situação na Argentina. Mas pronto, enfim, aparentemente acham que
estando a Argentina num estado que é resultado de décadas e décadas de desastrosos governos socialistas ou pseudo-socialistas, em que É. chegámos a um ponto em que 40% da população vive na pobreza e 10% para aí na pobreza extrema. Isto num país que no início do século XX era dos países mais desenvolvidos do mundo. Deu-lhes agora para a preocupação, porque vem um indivíduo que diz que quer fazer o exato oposto, em boa medida o exato oposto de tudo o que tem sido feito até agora. E há o risco da Argentina, da economia argentina começar a correr mal, Correr mais que exatamente. até agora E estava depois espetacular aquilo. estava ótimo e de facto há uma grande preocupação que Javier Milei, que é um indivíduo que com métodos realmente alternativos e muito Sui generis, engraçados, sim, sim. eu destaco a motosserra num comício no meio da rua com centenas de pessoas. Eu espero que aquilo fosse só, estivesse a trabalhar sem a serra propriamente dita. Parecia a sério, não A sei. motosserra era a sério, não tenho Era dúvidas, mas sério, aquilo sim, não sim, dará para sim. tirar, para fazer barulho à mesma e tirar a Mesmo assim parte da deve serra. magoar, porque aquela coisa gira sempre, Pois mesmo. deve, sim, isso é verdade. Eu às vezes corto uns arbustos e tenho uma motosserra. Não, Portanto, se tenho calhar dá alguma para tirar, experiência de motosserra. Dá para não sei tirar se a aquilo dá corrente, para dá para a tirar a corrente, corrente, mas mas roda a mesma. a base roda na mesma e É só magoa. se aquilo cair em cima do gato, estava em cima de um carro, o que era com uma Eu tipo motosserra, andava se lá aquilo cai. feito. Epá, como é que é aquele filme Massacre no Texas? Massacre no Texas, sim. Era E aquele Chainsaw eu Massacre. convido, sim, eu convido os nossos espectadores a verem vídeos de Javier Milei, porque realmente tem coisas muito giras. Há outro muito giro que ele está perante um quadro branco, já viste esse? Então, Afuera! ah, Afuera! Que ele tem os uns dísticos com os stickers, ministérios. sim, Sim, claro, são para claro. aí 20 ministérios, ou o que é, Vai toda a vida. cujos nomes estão colados com uns stickers num grande quadro branco, e ele Sim, vai sim, sim. percorrendo os nomes dos Maravilhoso. ministérios, vai arrancando os stickers e dizendo afuera! Afuera! E há um que ele diz: Ministério da Educação, Indoutrinação. Vira-se assim: Indoutrinação. Seguido Boa. de afuera! Afuera. Enfim. Estranhamente, eu acho que ele foi. Eu tenho receio que ele seja demasiado moderado, porque ele deixou ficar uma coisa que é o Ministério do Capital Humano. Também não faço ideia o que é que seja Sério? isso. Deixou ficar Sim, esse? Estranho, deve ser Capital distraído. Humano. É, Deve ser pareceu-me que distraído tinha porque deixado ele esse. correu com os outros todos, houve um afuera para todos os outros desse género, Alguns, quer aquelas dizer, coisas Ministério de. da Mulher e da Exato. Igualdade de Género, olha para eu. Sim, sim, sim. Ministério, epá, de Desporto e aquelas de Ambientes e não sei o quê. Agora, da Pois, Educação, pois. ele acha que é de indoutrinação também. Afuera, também é Afuera, afuera. afuera. Por um lado, olha, por um lado, estou muito curioso com esta experiência argentina. Por outro lado, pelo simples não, ainda bem que é na Argentina, porque assim também, pronto, podemos ver o que é que, se a coisa funciona ou não, ainda a uma certa distância de segurança. Sim, nós aqui ainda temos uma Agora, situação que, apesar de os socialistas ainda não conseguiram, o Pedro Nuno Santos tentará e conseguirá de certeza se chegar lá. Não conseguiram chegar a um grau de destruição como os socialistas conseguiram na Argentina. Na situação argentina, eu não digo que qualquer coisa seria melhor, mas pois, digo sim, alguma coisa sim, próximo disso. Quer dizer, sem dúvida, sem como dúvida. aquilo Pois, estava, com uma inflação claro, de 140 e tal por cento e não sei o quê. pois. É a Quer dizer, surpresa perante, não é? A surpresa perante um desastre completo de um país, a surpresa que que toda esta gente demonstra de surgir alguém com uma mensagem bastante, digamos, oposta ao tipo de coerente, políticas que levaram a esse desastre. exatamente, totalmente oposta ao tipo de políticos, como diz, exatamente, que levaram a esta miséria extrema. Isso é a E, mesma coisa que e, durante a Guerra Civil no Ruanda vir um político qualquer que era contra os massacres e as chacinas, mas era um bocado maluco e as pessoas dizem, pá, é preciso cuidado, atenção, a é transição melhor, política tem que ser feita exatamente, com calma. não, não vamos abandonar assim os Não vamos genocídios do abandonar dia o para a noite, que genocídio isto assim de pode, ânimo leve, não é? sim, não vamos, atenção, é um bocado isso, bom É um paralelo, bocado sim. isso, quer dizer. Portanto, é pá, isto pode ser enfim, já tantas vezes que pôde haver novos caminhos na América do Sul, não é? Na América Central, agora parece que a Argentina e El Salvador também, antes já tinha eleito também El um Salvador é aquela presidente. questão do sistema prisional, não é? Que Fizeram agora uma prisão para poupar 50 mil gajos de uma exato, vez. metade da Sim, sim, população sim. vai para lá. Exato, sim, e parece que não estará a funcionar mal. Não Uh, está, não, porque, parece que não. porque o resto, de facto, nesta fase, em países que há não tanto tempo assim foram economias poderosas. Não sei, consultem vocês esses dados que eu não os tenho de cabeça, já A consultei várias vezes Argentina, no em termos passado. de recursos, tal como o Brasil, Não, obviamente, claro, é um país não, obviamente. riquíssimo, quer dizer, muito Não, a mais que nós, Argentina, não é? Não tem comparação. acho que foi até se não estou em erro, o Instituto Mais Liberdade publicou há poucos dias essa informação, que a Argentina nos anos 20 do século XX estava, acho eu, no Era top 10 dos países mais desenvolvidos do dos mais mundo. desenvolvidos do mundo, sim, sim, A sim, acredito, Venezuela, enfim, acredito. basta também O ver que o foi a caso Venezuela, o do que que é a foi a Venezuela, Venezuela. não.
Vejam também o que foi Cuba, porque muitas vezes é engraçado aquela questão de como o Fidel construiu aquele sistema de saúde espetacular e de educação e por aí fora. Claro. Vejam o que era Cuba antes da Revolução Uhum, Bolivariana. uhum. E Cuba era também como a Argentina, ou estava lá muito próximo, era certamente dos países mais desenvolvidos daquela região do mundo. E, portanto, muito daquilo que nós ouvimos dizer que foi o legado, não é, da Revolução Cubana e do Fidel e tal, foi um bocadinho, os restos do que havia até aí, não é? Porque do que tinha sido criado até Sim, aí. sim, até em termos de estruturas e Não, exatamente, dos de tudo, o edifícios, sistema, de as tudo, carcaças dos sim, automóveis que ainda lá andam, já vinham precisamente. Esse sistema de dos educação, esse americanos. sistema de saúde, vejam vocês os dados, e concluam quanto daquilo que se diz que foi obra do regime de Castro não foi apenas o lastro do que tinha sido criado até Foi o que aí, eles ainda não conseguiram acabar, precisamente, destruir. precisamente, Sim. precisamente. E isso é muito interessante, quer dizer, é interessante e muito deprimente ver o que é E que foi o trágico para caminho, os desgraçados que sofrem isso lá, claro. não é? A E neste Venezuela, momento, ontem eu estava a falar com alguém sobre a questão da Venezuela, tínhamos umas pessoas em comum que eram conhecíamos umas pessoas que eram venezuelanas. É para o caso da Venezuela, uma coisa, como é que um dos países mais prósperos das uhum, Américas e um destino de imigração, e para muitos exatamente. portugueses em particular, hoje é um dos países mais pobres do mundo, Sim, os países numa mais questão desgraçados de, do mundo. numa geração, Numa pouco geração, mais sim. do que isso. Bastaram dois dementes a Exatamente. mandar naquilo e foi suficiente. É, As coisas infelizmente, acontecem. infelizmente esses dementes vêm na linha de uma série de outros dementes que governam e governaram imensos países na América do Sul e da Claro, América claro. Central e que continuam a governar e agora ainda recentemente na Colômbia foi eleito pela primeira vez, parece um presidente que também está nessa linha. E pronto, países como o Chile, por exemplo, Sim, também já tiveram sim. outros momentos na sua história em que as coisas correram bastante melhor e neste momento também são governados por essa linha de lulistas que proliferam, continuam a proliferar pela América do Sul. Este Milei lá está. E desculpem, que nunca preocupam, pelo contrário, são saudados Pois é pela nossa isso, esquerda. pois precisamente, essa gente Toda a não, cáfila de claro, malucos é recebida aí em júbilo. este Vem este maluco, Milei, que é realmente maluco, mas é um maluco de outro estilo. sim, e não Uh, é, e atenção, e outra coisa que também não é muito dita e vale o que vale, mas quer dizer, este maluco é desqualificado pelo simples facto de se apresentar como apresenta, até fisicamente, em termos capilares, e pela forma como transmite a sua mensagem. Agora, não descuremos que isto não é propriamente isso, e vale o que vale, atenção, mas isso também não quer referido. Não é propriamente um paraquedista em termos de questões que têm a ver com a economia, por exemplo, ai, porque ele é não, não. economista, nesse aspecto tem uma carreira de economista com alguns, ou se não vários momentos interessantes, digamos assim. Tem, parece ter algum currículo. Eu partilhei, Sim, vi alguém publicar, partilhei no Twitter, repartilhei, não é? O currículo do homem. depois Não estou corria o habilitado para currículo. julgar da qualidade daquelas universidades em que ele se licenciou e Pois, doutorou e não exatamente, sei o sim, quê, não sim, sim, sei. sim. A verdade é que tem um currículo ligado à economia e como se vê, isso é óbvio, mesmo sem o currículo académico, é um liberal, é pela liberdade Sim. económica, o que é um bom sinal. Há pessoas, quando há pessoas que vêm desvalorizar o currículo do Sr. Milei, pela forma como ele se apresenta, como tu disseste, e vão apoiar, e vão votar no PS do Pedro Nuno Santos, cujo Uhum. currículo, ai meu Deus, só a palavra currículo e Pedro Nuno Santos na mesma frase Claro, claro, claro. já é ridículo, não é? Portanto, quer dizer, não, nem há comparação possível, não parece haver comparação possível. Claro que o homem podia ter um currículo universitário espantoso e depois ser um comunista, um marxista. É que Sim, não claro, é. obviamente. Ele conseguiu passar pelas universidades, uma série delas, e não ficar um economista da escola Marx. Sim, sim, O que já é um sim. bom sinal, não é? O que Sim, já é um bom sinal. é, ele fala aqui de uma série, o Javier Milei fala aqui de uma série de problemas que se propõe resolver e disse, e estou a citar, que esses problemas só têm uma solução, a liberdade. Fim de citação. Não sei o que é que estas Parece-me mentes um bom brilhantes. princípio, parece-me um bom Não sei o que é princípio. que estas mentes brilhantes que se insurgem contra Javier Milei conhecem de Javier Milei ou daquilo que podem ser as ideias de Javier Milei, mas se a informação que têm é a mesma que um comum cidadão como nós tem e o podem avaliar pelo que ele diz, uma vez que ele também nunca teve, segundo julgo saber, nenhum cargo político,
Enfim, se a informação que tem é a mesma que nós temos, O que os não assusta se pode... é mesmo isso, é ele defender a liberdade. Não, não, Esse não, é que é o e é problema. outra coisa também, sim, e é este medo, era a mesma coisa com o Trump, de malta que vem de fora da política. Ai, Jesus, nós Também, também. passamos imenso tempo a dizer, epá, esta política tem que vir pessoas que não são da política, com carreiras e não sei o quê para a política. Depois quando vêm pessoas que não são da política, que têm carreiras e que vêm para a política porque querem fazer alguma coisa diferente, ai, Jesus, que não são da política e ninguém sabe o que é que estes tipos vêm São fazer. populistas, extremistas, blá, 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 Sim, blá, blá. isso também era interessante um dia destes falarmos sobre isso e tu és a pessoa certa para nos esclarecer Não, não sobre essa sou questão. Deus me Não, livre. essa questão do populismo, a palavra populismo é outra daquelas, é quase como fascismo. Já serve para tudo, toda a gente é populista É e que eu toda a gostava de... gente, todos os políticos são populistas por definição. Certo, Conheço poucas exceções que conheço, estou-me a lembrar assim de repente, haverá muitos mais, mas dois políticos que não são populistas no sentido exato do termo. A Margaret Thatcher, no Reino Unido, obviamente, sim, e sim, em Portugal o Pedro Passos Coelho. sim, São dois políticos que me pareciam que tinham quase um certo gozo em sim, dizer o oposto daquilo que a maioria das pessoas queria ouvir. Acho que havia um certo exatamente, gozo sim. deles nisso. E isso é o oposto Sim, do de serem populismo. assim desagradáveis com a verdade, não é? Um De bocadinho, serem sim, sim, assim sim, tipo, dizer a sim, verdade, exatamente. sim, sim, sim. De resto, todos os políticos, 99% dos políticos são populistas plenos, quer dizer, Sim, mas o populismo também, quer dizer, a palavra populismo também pode ter a conotação de ser alguém que prioritiza as questões relativas ao povo, não é? Daí a palavra sim, ou que acham que o povo versus, quer ouvir, aos anseios do povo e às exatamente, ao que necessidades de são uma os série de interesses pessoas. do cidadão Sim. comum face ao que são os interesses do Estado ou das supostas elites ou do poder político em geral. E, portanto, há aqui umas nuances que provavelmente, assim, enfim, vale a pena, se calhar, noutro contexto, Sim, mas repara, tentarmos esclarecer. quando o PS vem, e agora o Dr. Montenegro vem falar e propor e instaurar aumento do salário mínimo, isso Certo, é obviamente populismo. claro, claro. Estão a ceder a desejos de algumas, independentemente desses, depois como dissemos há um bocado, isso ser positivo ou não para as pessoas, porque depois acabam por pagar mais por outras vias. Certo, Mas a ideia é corresponder através de uma retórica mais ou menos sofisticada ou mais ou menos barata àquilo que as pessoas que pedem. certo, isso é verdade. Mas Isso é também é populismo. verdade que isto do Javier Milei dizer afuera a metade dos ministérios também é visto como populismo e não é exatamente a mesma coisa. E não é exatamente a mesma, não Uma é? coisa é o que é populismo, pois. Outra coisa é a concepção. Há um bocado estamos a discutir isto a propósito de outro conceito qualquer, não é? O que era de facto e o que é que as pessoas entendem. Pois, Ah, a questão do Maquiavel. no O Maquiavel, maquiavelismo. exatamente, sim, sim, sim. Populismo é corresponder, ceder ou fingir que se cede aos desejos Uhum, de uma parte da população e não sei o quê. pois. Mesmo que Pois através a da questão está no mentira e tal. fingir, não é? A questão está no fingir. Se quase sempre é É se assim, de claro. facto essas medidas, ao contrário daquela que falávamos das pensões, porque é apresentada como uma coisa e não é apresentado o outro lado, o contrapeso da Claro, medida, não é? claro. Sim, há quase sempre Uh, uma dose de mentira associada a estas coisas. Ou há muitas vezes sim, uma claro, dose de mentira, claro. claro, De claro, claro. simulação, não é? Mas Agora, eu vamos acho que ver. Eu acho que o Sr. Milei até está. Ele é sincero, parece-me. Acho que não tem condições. não, Não, eu não. acho que o grande receio em relação a estas personagens, É pois, que sejam desculpa. sinceros. Não, exatamente, não, mas não tenho dúvida nenhuma disso. Isso é o problema do Trump também. É o elefante na loja de porcelanas, não é? É o gajo que diz. Porque o grande medo do poder instalado não é hoje, Sim, sim, nem sim, é, sim, não sim, é de sim, sim. hoje isto, não é? É que de facto venha um maluco, lá está, o maluco que diz a verdade, que tem a coragem de dizer a verdade às pessoas. E que e não é propriamente meias palavras, nem está a E que rodear as possa questões. abalar o sistema. Quer Pois, dizer, a exatamente, o Argentina, problema é tal sempre como esse. Portugal, é um país que tem vivido há décadas miserável e confortavelmente dentro de um certo sistema, que as pessoas, Pois, pelos vistos, não. deste caldo, De repente as pessoas acordaram, acharam que estamos cheios disto. pois, pois, Portugal pois, ainda não acordou, Portugal ainda vive sim. meio anestesiado no sistema. Os americanos vivem permanentemente contra Uhum. o sistema, aquela coisa de não há político nenhum que não tenha concorrido à presidência dos Estados Unidos, até hoje, acho que nunca houve nenhum que não dissesse aquela frase, sempre achei piada a isso, que era vamos dizer àqueles sujeitos lá em Washington que não sei Sim, sim, quê. sim, 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 sim. A maior parte é conversa, quase sempre é conversa fiada, porque eles próprios são sujeitos que estão lá em Claro, Washington, não me interessa, lá não é? está, por isso é que Donald Trump também, por isso é E que esse Donald de Trump, facto não, pois, de esse facto era não, completamente ainda diferente. hoje, aliás, vê-se pelas dezenas de processos judiciais que entretanto lhe foram instaurados Claro, para ver se claro. evitam que ele se candidate à presidência efetivamente. E cada Conseguiu vez ganhar a está presidência, melhor nas sondagens, cada vez melhor, mesmo contra o cada vez Biden, não é? melhor, que conseguiu, É sem outro ser partido, nem se fala. uma pessoa do Washington, não é? Sem ter Sim, sim, esse sim, tipo sim. de influencer montado em Washington, a chegar à Tiago, e presidência. não precisa, percebes?
como é de facto Pois, milionário, não está sujeito sim. a pequenos subornos, ou médios ou grandes subornos, Pois, há como aquele outros esquema, o estarão, não é? esquema normal para chegar a estes sítios. Noutros Claro, países onde, porque este Javier Milei, segundo sei, não é propriamente um milionário, ou muito menos um acho, bilionário, acho que não. é preciso as pessoas chegarem a um estado de intolerância perante o permanente roubo e a permanente miséria para, obviamente, quererem apostar numa solução destas, não é? E demoraram muito, quer dizer, Não, e demoraram muito, e claro, claro. demoraram mesmo muito. Não, porque demoraram muito porque a propaganda também é forte, certamente por lá. Eu não conheço Claro, claro. minimamente a realidade da Argentina, mas nós vemos pelo que acontece aqui, não é? Como Sim, dizíamos na aqui ainda primeira nem parte, o sequer. PS continua à frente nas sondagens, Lá portanto. está, eles já acordaram. Aqui não. Aqui os portugueses Pois ainda é não, isso, é não é? isso, é Se os isso, é isso. portugueses tivessem acordado, o Partido Socialista neste momento tinha 10% nas sondagens Pois, para já, e Luís podiam ficar Montenegro contentes. parece ter acordado. Agora vamos ver se carrega no snooze ou se, Exato. ou se de facto se levanta de uma vez Se por levanta todas mesmo, sim. e, É e, verdade. e, e mostra vontade de arrumar a casa e de começar a trabalhar a sério. Bom, o trabalho a sério merece recompensas e uma das melhores recompensas que o Uhum. trabalho a sério pode ter é o degustar o azeite de talismã. Alberto, se estiveres de acordo, é chegada a hora Claro, sempre. de apresentarmos um momento alto da lenga-lenga do costume, como acontece todas as semanas, que é o visionamento do reclame do anúncio do azeite de talismã. Vamos a isto. Campo sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda um néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, campo sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. Ora, e estamos de volta, retemperados pelo visionamento do reclame do anúncio do azeite de talismã. É boa altura para relembrar que a Lenga-Lenga do Costume estreia todas as segundas-feiras às 21 horas no canal de YouTube do Comitê Central, canal que devem subscrever e onde devem deixar os vossos comentários, porque nós depois todas as semanas trazemos aqui, consoante o tempo que temos, um ou dois comentários, e esta semana trago dois comentários relativos a uma notícia de que falámos a semana passada, Alberto, que foi a deslocação de António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa à Guiné, à Uhum. Guiné-Bissau, para que António Costa fosse condecorado, e nós comentámos na altura que eles tinham viajado separados, e de facto isso confirma-se, e o nosso espectador José Soares 8176 diz, e passo a citar, eles não podem viajar juntos por motivos de segurança, é da lei. E depois o user GZ7IB4GC-3G disse-nos que Marcelo e Costa foram para a Guiné nos dois Falcon da Força Aérea Portuguesa. Portanto, Não sabia que a espero, lei os impedia de viajar juntos. Não sei. não tanto por eles, é mais pelas tripulações e pela equipa de cabine, que não pode estar sujeita Você tem que aturar os dois juntos, não sim, a ter exatamente no mesmo é? voo. Ok. Tem que Aí se compreendo. separar, é uma questão de desgaste, são profissões de desgaste rápido e neste caso seriam de desgaste rapidíssimo se Coitados, tivessem que, coitados. sim. Portanto, acho que é por isso. E aparentemente, então, nós tivemos várias opiniões sobre como é que eles teriam viajado, o Presidente e o Primeiro-Ministro, e eu apostei que esta seria a mais credível, nos dois Falcons da Força Aérea Portuguesa. Por isto, só há dois, se fosse preciso para alguma coisa, não estaria alguma coisa realmente importante, não estaria disponível nenhum deles. Bom, Alberto, nós falámos da Argentina na segunda parte. Na terceira parte vamos manter-nos um pouco em ambiente internacional, porque juntámos aqui vários temas que têm alguns pontos de contacto e que passam pela troca de reféns entre Israel e o Hamas, e por uma situação, um ataque que aconteceu na Irlanda. Eu tive a consultar a imprensa e como sempre, há imensos pudores, até hoje, pelo menos, no momento em que estamos a falar, imensos pudores em qualificá-lo como um ataque terrorista. A única coisa que se sabe na Irlanda em relação ao ataque terrorista
é que não se faz ideia se é um ataque terrorista, não se faz ideia de quem é que cometeu esse ataque terrorista, ou seja, a identidade da pessoa não foi revelada, nem nenhum outro aspecto em relação a essa pessoa, mas as autoridades são extremamente perentórias quanto aos autores das reações a este suposto atentado supostamente terrorista. E aí sabe-se que foram grupos de extrema-direita e hooligans, provavelmente conhecem-nos todos por nome, que depois incendiaram lamentavelmente autocarros nas ruas de Dublin e vandalizaram montes. Eu não sei por onde é que queres começar, Alberto, por uma questão, porque isto de Israel não está totalmente, aliás, não estará certamente, digo eu, arrisco eu, não estará certamente, não será um assunto completamente independente desta situação na Irlanda também. Não, eu acho que o que muita gente já deve estar a dizer, e já deve ter dito, e se não disse vai dizê-lo em breve, é que o problema destes atentados terroristas, ou que não são assumidos como tal, como o da Irlanda, vamos partir do princípio que se trata de alguém que possamos estar a imaginar, de qual é a sua origem e tal, pode não ser, eventualmente, mas parece que é. Mas o que as pessoas costumam dizer é que estes atentados terroristas dão força, o problema disto é dar força à extrema-direita. Quer dizer, não é o problema disto, é isto. O problema de um atentado terrorista é o atentado terrorista. Se dá força à extrema-direita ou à ordem dos capuchinhos, quer dizer, isso é um assunto secundário. Depois vê-se. Pois, e o que dá força ou deixa de dar força a seja quem for, não é o atentado terrorista, é a forma como as autoridades reagem ao ataque terrorista. E isso ainda é o segundo Esse ponto. É que é o grande o atentado problema. terrorista, é a leniência das autoridades. Acho que é a primeira vez que digo leniência aqui na língua. Mas alguma vez tinha que acontecer. Espetacular. A leniência das autoridades face ao atentado e as pessoas ficam um bocadinho irritadas, não é? Natural. Ficam ligeiramente ansiosas irritadas. Porque depois o que é que acontece? Não temos notícia nenhuma sobre o que é que aconteceu a este indivíduo. Eu não vi sequer se está preso, foi interrogado. Pois não há mas em contrapartida sei o número exato, só não me lembro, mas vem nas notícias, dos 30 e tal tipos que foram presos na sequência dos distúrbios que aconteceram depois do atentado terrorista. E que são de extrema-direita de certeza absoluta. Não, e que são os perigosíssimos hooligans. Atenção, essa parte são perigosíssimos hooligans, está assegurada. Mas isso eu também não tenho dúvidas. Eu quando ouvi que estava a haver manifestações na Irlanda na sequência deste ataque terrorista, muito francamente e ingenuamente pensei, finalmente as pessoas vieram para a rua, porque de facto estamos fartos destes ataques que são sempre atos isolados de indivíduos com perturbações mentais. Perturbados eles são, isso não tenho dúvidas. Não, isso eu não tenho dúvidas nenhumas. É tão perturbado ao ponto deste ataque ter sido perpetrado contra três crianças, 2 de 5 anos e uma de 6, portanto, a perturbação é inegável, não. Sim, claro. Não há palavras para descrever uma coisa destas. Todos varridos, não é? Mas dizia eu pensei que as pessoas tivessem saído à rua a exigir outro tipo de resposta das autoridades, não quer dizer, não. Quando ouvi a notícia não fazia ideia que tinha sido este tipo de reação, não é? De queimar autocarros e roubar lojas e tal. Obviamente isto não tem interesse nenhum, este tipo de reação. Aliás, não tem interesse é dizer muito, muito pouco, não é? É a última coisa que se quer é este tipo de reação. Claro. Agora, quer-se um tipo de reação, eu acho que se quer um tipo de reação, tal como nos Estados Unidos se quis há alguns dias ou semanas atrás, uma reação às manifestações para o Hamas que decorreram em todas as ruas de todas as grandes cidades americanas, e se quis uma manifestação daquele tamanho em Washington para o Israel, e como eu gostava de ver isso em Londres e noutras cidades europeias. E era isso que eu gostava de ter visto também na Irlanda, ou como se viu em Espanha, recentemente. Sim. E já que falamos de Espanha, se calhar... Todas as noites os espanhóis, ou muitos espanhóis, se têm reunidos, com poucas notícias aqui, por acaso. Muitos, quer dizer, multidões de espanhóis. Multidões imensas nas ruas de Madrid, reunido, mares de todas ou quase todas as noites, ou quase todas as noites, e de uma forma pacífica, quer dizer, não é preciso... Pois era isso, sim. Não é preciso saquear lojas e queimar autocarros. Não, pois não, isso é a última coisa que se pretende... Não, obviamente que não se vai reagir a atentados grotescos que infligem este tipo de danos numa comunidade com mais danos infligidos à mesma comunidade. Não é? Exatamente. Agora, de facto, o que é que se pode dizer sobre um tipo que ataca 3 crianças à facada no meio da rua? Enfim... No mínimo temos que saber alguma coisa sobre quem é esta pessoa, porque é que... Pois eu um bocado atrapalhei-me todo, mas quer dizer, estou a presumir que
que o tipo seja o tipo de tipo que nós estamos a imaginar. O tipo de tipo que é o tipo de tipo que tem perpetrado este tipo de crimes 99% das vezes que ouvimos falar deste tipo de crimes em Exatamente, cidades e europeias, não que, é? Portanto, claro, que sofre de perturbações, mas quer dizer, há pessoas de outras orientações religiosas que também sofrem de perturbações, com certeza, e a incidência de crimes deste tipo de atentados sim, vamos lá cometidos ver por uma essas coisa. pessoas é muito menor. Não, e as perturbações, uma coisa é uma pessoa ser inimputável, outra Sim, coisa é sim. sofrer de perturbações por via da cultura em que foram doutrinadas ou dos Sim, não princípios. me parece que seja uma questão neurológica, não é? Pois, exatamente, quer dizer, são Parece duas que coisas um bocadinho diferentes, não já são varia da necessariamente a cabecinha. mesma coisa, não é? Ah, Que está uma perturbado, pessoa, está, que pois, certamente. agora, sabe ou não sabe perfeitamente o que é que está a fazer, não é? Claro. Não é necessariamente um inimputável. Aliás, não, Sim, com nenhum certeza. destes Sim, casos em sim, que sim. uma destas pessoas tenha sido, acho eu, considerada inimputável nesse sentido, no sentido em que não se pode. Não, sofrer de dissonâncias cognitivas profundas, como agora Pois, exatamente, sim. eufemisticamente se diz, ou qualquer Sim, coisa, sim, sim, ou sim. paralisias cerebrais, ou não me parece seja isso. Exatamente, num cenário em que um Não, ato destes poderia ser enquadrado de outra forma qualquer que não meramente um ato terrorista, não é? com certeza. Mas, portanto, fiquei decepcionado com esta reação na Irlanda, confesso. Agora, e depois admiram-se, não é? Que senhores como, não é? O caso não tem o paralelo com o caso da Argentina, mas tem paralelo no sentido em que As é o pessoas se clássico cansam. encher o saco, não é? É o As clássico pessoas chegam a encher um o ponto que saco. já não aguentam mais, claro. É quando as pessoas não veem nenhuma reação objetiva e prática e consequente do espectro político tradicional, digamos assim, procuram respostas noutro sítio, não é? E essas respostas, na maior parte das vezes, surgem de sítios muito pouco recomendáveis. Pois. Mas é tudo responsabilidade desta classe política É o que problema. Quando se fala do problema da extrema-direita, desculpa só, Tiago, quer dizer, na Europa, isto era como quando se falava do Trump e na mesma frase sempre do Bolsonaro. Não era a mesma coisa. E agora é o sim. Milei. O Trump é uma coisa, o Bolsonaro é outra, o Milei é Uhum, outra. uhum. Sim, os No países caso do são Bolsonaro não completamente estou a ver diferentes, grandes não é? virtudes, sinceramente. Sim, sim. Os outros casos são discutíveis, mas de qualquer maneira são pessoas diferentes. Quando se fala da extrema-direita europeia, é um bocado a mesma coisa, quer dizer, há de tudo. Pois, porque agora na Holanda O também, não é? caso Não, holandês, que não me parece um exemplo de um sim. perigoso radical, de um O caso tarado. polaco também, não é? Que agora Eh, parece que na Polónia Sim, por também. exemplo, no caso húngaro, aliás, de um amigo Sim, do Dr. Costa, com quem o Dr. Costa foi ver a bola, não é? sim, Ou sim, o Sr. sim. Orbán, já me Disfarçadamente para parece. ninguém o ver. Pronto, já é assim menos, já me parece menos aconselhável, já não é um tipo de. Ou seja, Sim. as extremas direitas ou as direitas mais frontais que mandam na Europa ou podem vir a mandar são bastante diferentes umas das outras. É, convinha não pôr tudo no mesmo saco. Não é tudo a mesma coisa. No caso holandês, por exemplo, e que aconteceu agora, não parece, ele não é governo, ainda vai andar meses a negociar, a ver se Pois. consegue chegar Nem o a caso, nem o primeiro-ministro. caso polaco, embora tenha gerado Sim, também muito escândalo no bom, Parlamento escândalo, Europeu. já Claro. sabemos que há sempre. Acho que o escândalo eu vi, há um vídeo que corre muito conhecido penso que é ex-primeiro-ministro polaco, não sei se como é que, francamente, não estou assim tão por dentro da Também política não. polaca, mas acho que se está para lá armar uma espécie de uma geringonça também. Mas o que causou muita polémica foi o facto do anterior governo polaco se gabar de ter permitido a entrada de 0 imigrantes ilegais de origem islâmica na Polónia, num dos anos em que foi governo. Enfim, as pessoas enchem o saco e é isso que infelizmente parece que não há, como é que é? A panela de pressão não tem aquele apitozinho, não é? Esta não Isso, é, aquilo e não há ninguém que destapa-se faça quando menos esse se espera, não é? escape. Sim, Exatamente. E em alguns casos pode correr bem, ou sim. menos mal. Acho que foi o caso de Trump nos Estados Unidos. E basta limitar-nos à política externa. Quer dizer, eu acho que hoje em dia não há ninguém com 2 dedos de testa que não veja o que era o mundo há 3 anos atrás, ou há 4 anos, ou há 5 anos, ou genericamente durante a presidência de Donald Trump, e o que é o mundo hoje. Por muito que muitos daquilo que se passou entretanto seja só coincidência o facto de não se ter passado na presidência de Donald Trump e se tenha passado agora, mas a verdade é que as situações são de facto diferentes e portanto vamos ver o que é que dá isto na Argentina também para podermos ter uma opinião mais formada. Em relação à troca de reféns, Alberto, alguma coisa que gostasses de dizer sobre isso? São imagens, de alguma maneira, comoventes, também
tristes de ver aquelas pessoas, não para elas serem libertadas, essa é a parte bonita, é a parte positiva, ver o estado em que aquelas pessoas estão, aqueles olhares assim absolutamente aterrorizados, ainda algumas a serem abraçadas por terroristas do Hamas, para as filmagens, não é? Para a fotografia, pois. Que é para a fotografia, que é de um cinismo que nem vale a pena comentar. Espero que se cumpra lá o cessar-fogo para a troca de reféns, ou melhor, para que o Hamas devolva reféns e Israel devolva assassinos. Não era isso que já vi nas televisões, Israel devolve reféns palestinianos. Israel não tem reféns palestinianos. Não tem. Tem pessoas condenadas em tribunais democráticos e por crimes praticados em território por crimes medonhos. E espero que, passando o cessar-fogo, que Israel continue a sua missão em erradicar o Hamas de uma vez. Como tem feito. E viste aqueles túneis que não existiam por baixo do hospital? Não havia nada. Não havia nada. Era um mito, era porventura outra teoria da conspiração. A Reuters eu estava aqui a ver uma notícia da Reuters, porque entretanto as Forças Armadas israelitas publicaram vários vídeos com, eu diria dizer, passeios turísticos, enfim, a mostrar a infraestrutura dos túneis por baixo do hospital. E a Reuters continua a ser muito cuidadosa com os títulos, porque diz que o exército israelita mostra os túneis debaixo do hospital Al-Shifa, que diz servirem como hideouts do Hamas. Portanto, dizem servir servirem como esconderijos do Hamas. Portanto, não se sabe, podiam ser para outra coisa os túneis, podiam ser talvez ratinhos, às vezes os ratinhos, ou castores. Não, castores não. O que é que abre túneis? Talvez os castores, sim, fazem toupeiras. Assim. Não tão grandes, normalmente tem que ter toupeiras gigantes. Mas talvez seja toupeiras construtores civis, porque aquilo é tudo em betão e assim é uma estrutura toda em betão. Só é capaz de ser toupeiras muito civis, particularmente habilidosas. E com necessidade de infraestruturas de telecomunicações também, para falarem umas com as outras. Há uma sociedade de toupeiras no subsolo de Gaza. Sim. Havia uns bonecos assim, tipo há muitos anos atrás que era assim, um mundo assim debaixo do chão. E gostam de cozinhar as toupeiras, porque também havia várias cozinhas e usam sanitas, porque são gourmet, casas de banho com sanitas gourmet. E assim. Tiago, outra coisa que há muito em Gaza, além de Túnez, é hospitais. É uma coisa que eu estive a reparar e a contar. Isso parece tem resmas de hospitais. Aquilo é uma área, são 2 milhões de pessoas numa das áreas mais densamente povoadas do mundo. Portanto, aquilo deve ter o tamanho, sei lá, da zona ali das Antas, ou mais proximamente, sei lá, de Campo de Ourique, ou não sei o quê. No entanto, tem 15 ou 20 ou 30 hospitais, eu não faço ideia. E outra coisa gira também que foi dito, é que no caminho que os terroristas tomaram para levar os reféns para Gaza, passavam para aí por 5 ou 6 hospitais, mas foram especificamente para aquele. Sim. Sim, pessoas maldosas e com má intenção diriam que esta rede de hospitais não é exatamente uma rede de hospitais. Uma rede de hospitais, pois. Não é exatamente uma rede de hospitais. Se não Gaza, até mais do que Cuba, por incrível que pareça, tem o melhor sistema de saúde do mundo. Mas isso já justificaria terem o tal Ministério da Saúde. Porque o Ministério da Saúde, para gerir tanto hospital, realmente é... Que, aliás, o Ministério da Saúde tem um departamento de comunicação também excepcional, porque fazem declarações e produzem vídeos e áudios de tudo. Sim. Só em departamento de comunicação são umas 300 pessoas a trabalhar naquilo. Olha, inveja para Ministérios da Saúde que funcionam como deve ser. Funcionam a sério. Quem nos dera. E hospitais que estão abertos, não é? Sempre abertos, sempre abertos, mesmo numa situação de conflito. Nós aqui no país temos menos urgências abertas do que só em Gaza, que é uma área realmente muito pequena. Sim, é quase mais seguro para uma pessoa que mora, sei lá, em Torres Vedras e precisa de ir de urgência ao hospital. Mais vale ir logo a Gaza, não é? Num avião, meter-se a ir a Gaza, é mais provável ser atendido do que por cá. Divagámos um bocadinho, e não é bem divagar, quer dizer, tocámos aqui vários pontos que de alguma maneira estão todos eles interligados. E Alberto, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar. Eu acho que ficávamos por aqui hoje naquela que foi a 72ª da Lenga do Costume, exatamente, emissão de 28 de novembro, que foi pro ar, como sempre, às 21 horas de segunda-feira, no canal de YouTube do Comitê Central. Despedimos-nos de todos, com votos de uma muito boa semana, e foi um prazer. E até para a semana a todos. Agora lembrei-me de repente do Engenheiro Sousa Veloso. O Engenheiro Sousa Veloso. Como é que era? Já não me lembro bem, mas era uma coisa assim. Ficou convite
Um formalismo giro. Havia muito giro, muito... Tinha estado a falar de agricultura, mas não era por isso que não se usava uma linguagem, pá, com um nível de formalismo e, não é? Sim, Que falava-se português, pronto, mais ou menos. convidamos os nossos espectadores a reverem. Deve haver aí no YouTube TV vídeos do Rural, engenheiro, não sei. TV Rural com Olha, vou ver um episódio de TV Rural. Só Nem é por tarde sim ou nem é não. cedo. Exato. Epá, atenção, é muito melhor, diria eu, do que 95% Ai, dos do que se conteúdos. passa hoje nas televisões, imagino que sim. Sim. Deve ser cada barbaridade, cada praia. Deve. Era capaz de ser é capaz de ser um bom conteúdo para recuperar. Muito Olha, obrigado, boa noite Alberto. a Boa todos. semana a Obrigado, todos. Tiago. Obrigado. Obrigado Até a para a todos. semana. Obrigado.